Bom, Odete, então acho que vamos facilitar. Vamos começar do começo, então. Você estava lá na igreja, 6 anos, pegando hóstia e tal, e aí depois, 40 anos, tem uma carga assim, desse tamanho de certificado de ordem e de título de terapia e tal. Como é que é isso? Bom, o primeiro de tudo é um prazer estar aqui com vocês, né? E realmente eu não sou uma pessoa muito de aparecer, não. Eu sou mais de ficar nos bastidores. Tenho uma vida assim longa nas terapias, nas buscas pela energia, mas olha, Marcelo, eu vou decepcionar você, eu não comecei na igreja. Eu sou do interior de Ribeirão Preto, do lado da minha casa morava uma benzedeira, e no interior, assim, qual era o hábito do interior? Todo mundo à tarde sentava na calçada e ficava lá esperando o tempo passar, porque não tinha muito o que fazer. E meu pai ficava sentado na calçada com alguns amigos dele. Nessa época ele era jogador de futebol e à tarde eles ficavam sentados depois do jogo. E sempre vinha um dos amigos estropiados. E aí meu pai falava assim, Dete, pega lá uma plantinha e vai benzer fulano, porque fulano está com dor na perna, na cabeça, em algum lugar. E eu, né, inocentemente, porque era muito pequena, obedecia, porque sempre fui muito com meu pai. E aí ela atravessava a rua, que não tinha nem calçada nem nada, pegava um matinho qualquer, que eu também não sei qual, e chegava lá e fazia um monte de sinais na pessoa. Se por eles acreditavam ou não, eu sei que eles diziam que a dor parava. E eu cresci acreditando nisso, que eu podia ajudar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma benzedeira do lado, que era vizinha. E ela tinha um quartinho dela que era cheio de coisas, imagens, um monte de coisa. E ninguém entrava lá. Ela benzia a gente na sala e depois ela levava a gente nesse quartinho e molhava uma planta lá num copo de água e espargia na gente. E aquilo para mim era o máximo, eu ficava encantada com aquilo. E aí, quando foi um dia, eu prestei atenção que no altar dela tinha um globo branco, né? Parecia um globo cheio de água com uma rosa vermelha dentro. Aquilo ficou assim na minha. Falei, gente, que coisa mais linda! Onde será que ela conseguiu isso? E ficou. Passou o tempo, eu fiquei no interior muito tempo, já vim para São Paulo, já tinha já uns 9 anos, e a minha busca por isso sempre foi muito grande. Sempre gostei muito de olhar para o céu e conversar onde que estava Deus, como é que a gente podia fazer para alcançar essas coisas boas que tinha na vida. Então, quando eu morava no interior, eu tinha muitas árvores, muitas frutas, morava numa fazenda, era uma delícia. Depois a gente veio para cá, para São Paulo, é tudo diferente, você tem que se adaptar à selva de pedra. Mas eu não perdi esse sentido de que existia alguma coisa muito grande que a gente podia alcançar. E aí comecei a lidar, sempre tinha horta, sempre tinha quintal onde a gente estava, e eu tentava sempre ficar junto com as plantas, porque para mim, na minha cabeça, aquelas plantas não era só para comer, era também para curar as pessoas, para tirar a dor das pessoas. E o tempo foi passando e eu comecei a estudar. Na época de estudo, eu fiz vários cursos de ervas, mexendo com plantas, com cristais, com aromas, até quando eu comecei a misturar as coisas. Na verdade, eu já era uma alquimista nessa época, sem saber, e tentava fazer por minha conta para ajudar as pessoas. Aí, quando foi mais ou menos em 96, 95, por aí, eu conheci uma professora que já lidava com energias. E ela comentou que queria fazer, que fazia o curso de reiki, eu quis fazer. Vou fazer, vou ver o que acontece com isso, né? E comecei a mexer com as energias e fui iniciada por ela. Achei aquilo maravilhoso. O dia, para mim, foi o mais encantador possível, porque se falou o dia inteiro de energia, uma energia que, para mim, era muito diferente. Eu queria entender como era a minha energia. Quando eu saí de lá do espaço terapêutico, eu falei, eu quero isso para o resto da minha vida. Eu vou descobrir de que forma que essa energia ela age em nós e como nós podemos usar para as pessoas. E olha, uma coisa eu falo para vocês: se existe alguém que pratica reiki, que lida com energia, sou eu. Até na brincadeira aí eu comecei a fazer, gente, eu preciso mudar as coisas. Mexer com a água, mexer com as plantas, mexer com as ervas, todos os dias direcionar a energia para o céu, para o universo, para as crianças, para as plantas. Daquele dia em diante nasceu em mim um novo ser, uma nova pessoa.
E cada dia mais eu mexia com a energia. Tanto que uma frase que ela disse no curso foi: o reiki é prática. Se você não praticar, você nunca vai despertar o ser de energia que existe em você. Falei, poxa, se a energia é tão boa, existe um ser de energia em mim, deixa eu aprender a lidar com esse ser. E comecei. E aí comecei a estudar sobre os chakras, sobre os corpos, sobre tudo que acontece. Em contrapartida, eu falei, deve ter alguma coisa dentro que ajude a manifestar ainda mais essa energia. Foi quando eu fui estudar medicina chinesa. Aprender a trabalhar com os elementos, aprender a trabalhar com a acupuntura, aprender a trabalhar com as ervas, porque eu uso moxa bostão, aprender a trabalhar com a auriculoterapia, tentar descobrir quais são as partes do nosso corpo que a gente pode lidar de uma forma mais fluídica no dia a dia. Aí eu aprendi que cada um é um, que cada ser tem uma sensibilidade, que cada um vem com uma força para poder despertar, que cada um vem com um vício, uma virtude, cada um tem um jeito de se trabalhar. Aprendi que o nosso corpo ele é movido por ciclos, cada ciclo ele traz uma nova história, um novo desafio, para que a gente possa aprender a lidar com tudo isso na vida. E estou até hoje lidando com essas energias. Então, todos os dias, sem exceção, faça sol, faça chuva, eu vou trabalhar com reiki, nem que seja 5 minutos de manhã, antes de sair da cama, e 5 minutos antes de dormir. Então, eu pratico muito a energia. Só que quem aprende quer sempre saber mais. Eu aprendi a lidar com as energias. E não é energia lá fora, é energia dentro do corpo. É energia que nós mesmos somos. E comecei a ensinar todo mundo. Eu falei, gente, eu preciso ensinar isso. Dentro das terapias, aí eu montei um consultório, fui trabalhar no consultório com reiki, com acupuntura. E essa minha professora de reiki, ela também era fisioterapeuta, e ela foi montar uma escola de acupuntura, uma escola de terapias. Aqui em Santana, na Zona Norte, a escola de terapias integrativas. Ela falou, Dete, você é uma pessoa própria para lidar com a energia. Você não quer vir trabalhar comigo? Bem, vou. Nessa época, eu trabalhava com loja, eu gerenciava 14 lojas. É um mundo completamente diferente. Aí eu falei, nossa, mas eu vou mudar muito. Ela falou, vai mudando aos poucos. Fiquei 3 anos ainda trabalhando nas duas e fiquei na escola. Fiquei na escola com ela 16 anos. Ela resolveu levar a escola para Taubaté, mas não podia perder a professora. Eu ia toda semana para Taubaté e fiquei 8 anos dando aula em Taubaté. Então, eu conheço Taubaté e essas cidades ao redor, eu tenho muitos alunos, não só de acupuntura, como também de reiki. Aí, infelizmente, nessa época ainda era muito fechado, nem todo mundo aceitava o reiki, nem todo mundo aceitava as terapias, e eu ficava lá e cá. Passou um tempo, eu falei, olha, Edna, eu adoro trabalhar com você, mas eu vou ficar só em São Paulo. Então, daí para cá, eu comecei a ficar de 2018, 19, eu comecei a ficar só no meu consultório e comecei a trabalhar aqui. Eu tenho um consultório aqui na Zona Norte, trabalhando com reiki, com acupuntura. E assim, eu não sou muito de ir para fora, mas as energias, elas ensinam a gente a ficar tanto dentro como fora quando há necessidade. E aí eu quis aprender mais. Aí descobri o Seikin Saiken, que é a energia egípcia, que também é uma outra energia que eu adoro. Primeiro porque eu gosto muito da história do Egito. Segundo porque eu gosto muito de aprender a lidar com essas energias diferentes. E as imagens, né? Nós somos muito visuais. Nas imagens do Egito, tem sempre pessoas com imposição de mãos. Eu queria entender tudo aquilo, ou é com música que eles estão, ou é com imposição de mãos. E aí fui aprender também por como que eles trabalhavam dessa forma a cura energética. Lá também, com os estudos das terapias do Egito, ou da cura egípcia, como era dito antes, além do Seikin Saiken, também tinha a reflexologia, que já fazia parte do meu trabalho. E aí eu comecei a associar as terapias de uma forma que eu pudesse lidar com as energias, trabalhando no meu dia a dia, associando a minha acupuntura, que é uma coisa que eu amo também,
já estou na área há mais de 30 anos. Então, para mim, trabalhar com o corpo, trabalhar com as pessoas, trabalhar com a energia, ajudar a esse despertar energético das pessoas, porque eu acredito que é o corpo energético que dá vida para o corpo físico. E quando acontece alguma coisa no físico, é porque o energético está desequilibrado. E aí eu vou tentando mesclar esses dois corpos, trabalhando em forma de conjunto, tanto com o reiki como com a acupuntura, tanto dentro como fora, para que as pessoas fiquem cada vez melhor. Então, nessa área terapêutica, eu trabalho com reiki, eu trabalho com seiki, Saiki-Rei, aí queria aprender mais sobre a energia. Só que aí se descobre que são várias formas de trabalhar a mesma coisa com nome diferente. Aí aprendi o Magnify Healing, que é a cura magnificada, que é a cura de Kuan Yin, que é uma outra, que é a mãe da misericórdia e do perdão, que eu também gosto muito. E aí também fiquei com essas três. Então, às vezes, quando eu vou atender uma pessoa, é uma coisa muito intuitiva. Vem na minha mente qual energia aquela pessoa vai se dar melhor. E geralmente eu sigo a minha intuição, porque se a gente não seguir a intuição para trabalhar com outro, fica muito difícil você acessar esse campo. Porque uma coisa é o que a pessoa te fala, outra coisa é o que você observa, outra coisa é o que aparece no conjunto que você faz de diagnóstico da pessoa. É um diagnóstico energético, bem diferente da nossa medicina ocidental. Mas para nós que estudamos dessa forma, é uma forma mais válida. Então, eu aprendi, né, nas terapias a perceber o cheiro das pessoas. Ela pode estar usando o perfume que for, o tom da voz, a forma como ela se expressa, o jeito como ela se manifesta falando. E nessa forma, você consegue ir ajudando energeticamente. E você sabe que o mais interessante que eu aprendi de tudo isso, que quando você está numa energia boa, só de você chegar perto de alguém, às vezes você não precisa nem falar muita coisa. Você já melhora o lugar onde você está, a sintonia que você tem com as pessoas. E aí eu vou aplicando essas curas magnificadas ou as terapias energéticas de acordo com o lugar que eu estou e com a pessoa que eu estou. Então, é muito gostoso trabalhar isso, é muito gratificante a gente saber que a gente pode sempre um pouquinho mais. E esse pouquinho mais vai fazer muita diferença no nosso dia a dia. Eu tenho sempre uma mania de dizer que quem trabalha dessa forma tem sempre que perguntar de manhã: quem sou eu hoje? E à noite, quem fui eu hoje? E não se preocupar com a resposta, porque ela vem de acordo com o seu dia a dia, porque todos os dias nós somos um. A medicina chinesa fala que a cada 2 horas nós somos um. E eu acredito nisso, porque se cada 2 horas nós somos uma pessoa diferente, a cada 2 horas nós temos uma nova possibilidade de mudar essas situações que às vezes nos incomodam. Aí eu fiz o Reiki, o Seikin e o Magnify Healing. Aí, tempo depois, faz pouquíssimo tempo, o Aloísio, né, o meu iniciador, em uma das ordens, na Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, ele estava fazendo um curso de cura prânica, e eu fui fazer, maravilhosa também, uma outra forma de trabalhar a energia, um outro estilo de vida, uma nova possibilidade da gente poder ajudar as pessoas também com essa cura, que a gente fala de cura, embora fala que não se pode usar cura, porque ninguém cura ninguém, é uma forma da gente aplicar essas energias para que o outro tenha condições de se curar, para que, de acordo com todas as técnicas de cura que a gente usa, ou de terapias energéticas, ou a forma como a gente aplica o reiki, o seikin, o Magnify Healing, a cura prânica, a gente dá condições para que o próprio corpo da pessoa vá se restabelecendo no dia a dia. É de uma hora para outra? Não. O que a gente tem que entender é que, às vezes, a doença ela vem como um karma, às vezes ela vem porque houve um desrespeito no corpo, às vezes ela vem como uma... Não é uma punição, que eu acho que o corpo não se pune, eu vou dizer que é um grito. E quando tem essas terapias atuando, ela vai despertando uma consciência diferente na pessoa para que ela possa ou mudar os seus hábitos,
ou ela possa arrumar meios para que essas desarmonias deixem de acontecer no dia a dia no corpo. Então, assim, é muito bom hoje a gente saber de tudo que a gente tem à nossa mão, à nossa disposição, para que a gente possa trabalhar. Eu posso usar o reiki com os cristais, eu posso usar o reiki com as ervas, eu posso usar o reiki com os óleos essenciais, eu posso usar o reiki de todas as formas. Mas a mais simples de todas é a gente simplesmente ter a vontade de querer fazer isso, porque o reiki é simplesmente imposição de mãos. Embora ele seja uma prática japonesa, eu acredito que nesse contexto nós estamos chamando de reiki, mas a energia ela vem do universo, ela já está em nós e nós somos o contato com o universo. Nós só precisamos ter consciência de que forma utilizar e como nós podemos nos melhorar com ela. Tanto é assim que se um reikiano o fato dele não usar o reiki não quer dizer que o reiki parou de fluir no corpo dele. Ele simplesmente não está usando. Mas onde quer que ele coloque as mãos, de alguma forma a energia reiki está trabalhando. E é muito... para mim foi muito interessante porque eu fiz reiki com duas mestres diferentes. Uma que tinha uma visão toda mística e uma outra que já era toda voltada para a fraternidade branca, que era bem diferente, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, as energias são diferentes, eu consegui sintonizar e entender o reiki das duas formas. Então, são formas complementares que vêm nos ajudar. Por que a gente usa o reiki? Nossa, se eu for sentar aqui para contar os benefícios do reiki, olha, são infinitos. Primeiro que nós vamos atuar de acordo com o que eu quero do reiki, para que eu quero e por que eu quero. Em mim, para ele, ou para ela, ou para todo mundo. O reiki é uma energia que, assim, ele ensina a direcionar a pessoa para o caminho certo quando ele trata no mental, ele ensina a direcionar a vida profissional, porque às vezes a gente se perde porque tem muita coisa, mas o reiki, ele centra a pessoa. E isso é muito interessante de você perceber. Mas todo mundo pode fazer reiki, Dete? Todo mundo pode fazer reiki, não tem contraindicação. Como é que nós vamos dar contraindicação a uma energia que vem de Deus, uma energia divina, é uma energia que vem no universo? Então, o reiki é uma energia de luz, uma energia de cura, uma energia de amor. Benefícios do reiki eu posso usar na minha casa, eu posso usar para ajudar a casa do vizinho, eu posso usar para ajudar as crianças, os animais. Nossa, os animais, então, eles adoram. Quando você coloca a mão com a intenção do reiki, eles já vão se derretendo. Ou eles ficam muito... porque eles sentem muito mais rápido que a gente. Então, isso é uma coisa de energia que você fica pensando, como que pode... Perdoe, gente, deixa eu só desligar aqui. Perdoe. Então, isso o que falar do reiki mais assim é a vida. É boa parte da minha vida.